para vocês que estão acompanhando as atualizações do portal Banda B. Está começando mais um Fique Sabendo. Eu sou o Rodrigo Silva e a entrevista de hoje é sobre preço dos alimentos. Sim, nós tivemos aumento no custo do combustível, da energia elétrica e também de uma série de alimentos. O aumento generalizado de preços na economia já apertou muito o orçamento de muitos brasileiros que estão vendo seus salários acompanharem, que não estão vendo seus salários acompanharem o ritmo da inflação. Mas será que é só a inflação que é o problema? O que será que está acontecendo para esses preços aumentarem tanto? Como que isso fica nos próximos meses? Para falar no assunto, eu converso com o Jackson Bittencourt, ele que é economista, doutor em economia regional e coordenador do curso de economia da PUC Paraná. Professor Jackson, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Olá, eu que agradeço. Professor, já vamos começar de maneira direta, né? A carne, o frango, o café, o açúcar, vários outros alimentos estão subindo bastante. O que está acontecendo? Olha, se a gente pegar nos últimos 12 meses, o ideal é você olhar para a inflação nos últimos 12 meses, né? Não só no mês que a gente está. A inflação do mês já foi alta, né? Se pegar o mês de agosto, aqui em Curitiba, os preços subiram em média 1,21%. Mas se você pegar os 12 meses, 12,08%. Né? Se você olhar para outras regiões, o IBGE, o nosso órgão responsável por medir os preços, por calcular a inflação no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz essa pesquisa em 10 grandes regiões no Brasil e ele chega com um cálculo, né, que a gente chama do IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que é o IPCA? É um medidor da inflação. Como o termômetro mede a febre, né, o IPCA é um instrumento matemático que mede preços que subiram, preços que permaneceram constantes e preços que diminuíram. Na PUC, a gente faz uma análise mensal da inflação aqui de Curitiba, né? E está se tornando algo assustador mesmo, porque nessas 10 regiões que eu mencionei, praticamente todas já estão com inflação dos últimos 12 meses na casa de 2 dígitos. Então, estão ali, né? Perto de 10%, aqui em Curitiba, perto de 12%. Por que Curitiba tem uma inflação mais alta do que outras regiões? Um dos motivos é essa estiagem ou a crise hídrica que a gente tem percebido, e já faz pelo menos 2 anos, né? Não começou agora a falta de chuva, ela já vem desde antes da pandemia. Então, isso vem num efeito multiplicador. Afeta hortaliças, por exemplo, subiu muito o preço de hortaliça. Isso também vai afetar a granja, por exemplo, né? Carne de frango e ovos é afetada porque frango come ração, né? A mesma coisa vale para gado, né? Então, a gente tem uma inflação bastante elevada. No Brasil, a inflação está em torno de 10%. O nosso Banco Central ele tem metas para a inflação. Nós adotamos metas já faz mais de 20 anos. Qual é a ideia da meta? Enquanto o preço fica dentro de um nível que é natural os preços subirem, né? Tipo, chove demais, estraga a safra, falta chuva, estraga a safra, o dólar subiu, né? Então, existem alguns componentes que geram inflação que até são normais. Então, até o ano passado era muito pontual. Esse mês teve um problema, né, tal. O que começou a acontecer nesse ano é que não tem mais coisa pontual, está tudo subindo de preço. Inflação é muito parecido com vírus, né? Falando em vírus, é muito parecido porque ela começa em 1, 2, 3 produtos, de repente ela começa a contaminar tudo, né? Então, assim, o que tem subido muito aqui no Brasil e que afeta muito o Paraná também, por exemplo, o caso da estiagem, que não é só aqui no estado do Paraná, São Paulo também, que é um grande centro produtor de alimentos e produtos, né, estão sofrendo também com essa falta de água, né? A estiagem ela faz com que a gente migre para, em vez de usar hidrelétrica, usar termoelétrica, né, que é a base de óleo diesel. E com a taxa de câmbio mais alta, que é outro problema que está acontecendo também, se você pegar os últimos 2 anos, 3 anos, a taxa de câmbio subiu muito. Né? Antes do governo Bolsonaro, eu não estou colocando a culpa nele, eu estou dizendo que antes do governo Bolsonaro, a gente tinha uma taxa ali entre 4 e 4,20. Essa taxa veio subindo muito. Ano passado, teve um momento que a taxa de câmbio ficou em 6 para 1.
né? Aí você pode perguntar assim, tá, e o que a gente tem a ver com o dólar, né? É que nós importamos muitas coisas. Então, por exemplo, se você pega um estado do Paraná, que é um estado forte no agronegócio, a gente importa toda a cadeia produtiva do agronegócio, né? Ou seja, todos os componentes, né, da produção de alimentos no estado do Paraná, importa. Então, eu importo semente, a gente importa defensivo agrícola, fertilizante, né? Componentes de um trator, componentes de uma máquina de implemento agrícola também são importados. Então, quando a taxa de câmbio sobe, produzir alimentos se torna mais caro, né? E aí vem um outro detalhe também, que a taxa de câmbio ela tem um outro lado que ela acaba sendo perversa, né? Quando a taxa de câmbio sobe muito, o empresário aqui do Brasil, ele ganha mais vendendo para fora, ou seja, exportando, do que atendendo ao mercado interno. Então, isso aconteceu com a carne bovina, né? O pessoal começou a desabastecer o mercado interno e exportar. Por quê? Porque com a taxa de câmbio mais alta, ele ganha também com a taxa de câmbio. E a China foi um grande comprador nesses últimos anos aí, dessa carne, né? Porque a China consome muita carne suína e ela cria muito, ela tem grandes fornecedores de carne suína na África e, em paralelo à pandemia do coronavírus, houve uma pandemia também nos porcos na África, né? Houve um surto de virose que acabou se perdendo muito desta carne suína. E a China partiu para outros lugares procurar carne, né? E acabou comprando aqui no Brasil. Então, parte da nossa carne bovina foi direcionada para outro mercado, né? Caiu a oferta, né? A demanda ainda estava querendo, os preços sobem. A lei da oferta e demanda, ela não perdoa. Aí o que acontece, como você muito bem mencionou, Rodrigo, o frango. A carne de frango é uma boa alternativa. Se você perceber, a família brasileira ela começou a mudar o que ela coloca sobre a mesa, né? Aquele tradicional prato, arroz, feijão e carne, já não é mais um prato tradicional, tá caro demais comer isso, né? Então as pessoas estão substituindo, né, por carne de frango, por ovos. Por favor, Rodrigo. Até ele perguntar, professor, como é que o senhor tem observado isso, essas mudanças, essas substituições de cardápio, e se tem algum modo de driblar esses aumentos? Por exemplo, vou selecionar o que na hora que eu for ao supermercado? Muito bem. Então, por exemplo, não é só o brasileiro na sua casa que está mudando o cardápio, os restaurantes já estão mudando o cardápio, né? Estão colocando menos carne bovina e substituindo por outros produtos para poder manter o preço da refeição, né, mais estável também. Complicado. Então, o que é o ideal? É a gente fazer substituições. Sim, por exemplo, ir para a carne de frango. Qual é o problema? Aí você veja como a inflação ela é um fenômeno que é perverso mesmo, né? Porque essa pressão sobre a carne de frango fez o frango subir também. Se a carne bovina, aqui na região de Curitiba, nos últimos 12 meses, subiu em média 40%, teve corte que chegou a subir 80%. Mas, em média, a carne vermelha, né, vamos colocar assim, ela subiu em média 40%. O frango já está batendo em 28%, 29% de aumento. Por quê? Porque o pessoal de granja, os empresários, né, de granja que produzem frango e ovos, eles não esperavam essa migração da demanda. Então, quando veio a migração de demanda para frango, não tinha frango suficiente. Os preços do frango começaram a subir também. Muito bem, vamos continuar a migração, vamos para ovos, né? Ovos subiu também, subiu menos, mas já subiu 15% nos últimos 12 meses. Então, assim, o ideal é, antes de você ir ao supermercado, você pesquisar um pouco preços, né? Uma alternativa é você pesquisar. A gente tem vários mercados, tem várias alternativas que você pode ir na feira, né? A feira livre é um bom mecanismo de você preparar o cardápio de casa, né? E aproveitar. A gente joga muita coisa fora, jogamos, né? Infelizmente, no mundo inteiro. Eu vi recentemente um estudo que mostra o seguinte: a gente perde aproximadamente 50% da produção alimentar, ela vai para o lixo. 30% na hora de processar e distribuir,
e 20% na nossa casa ou no restaurante, aquele prato que sobrou e você joga fora, né? Ou põe na geladeira, eu vou comer amanhã ou depois e não come e joga fora. A gente joga muito comida fora. Então, assim, uma coisa é começar a pensar melhor sobre isso, né? Como aproveitar até talo de algum produto, né? Explorar melhor. Beterraba é um produto que substitui muita coisa. Às vezes o tomate, né, tem sérios problemas de safra, o tomate, o preço sobe muito. Então, substituir beterraba, se você for na internet, você consegue ver o que eu posso substituir, quais são produtos que eu posso utilizar ao máximo, né? Como não jogar comida fora. Eu acho que eu já começaria por aí, né? E quando eu vi esse estudo, eu mesmo parei e falei, cara, é verdade, né? A gente joga muita comida fora, pega comida demais. Então, assim, como maximizar, vou usar esse termo, né? Como utilizar da melhor forma possível o alimento que eu trago para dentro da minha casa para ele durar até mais tempo, o que já me dá uma economia no bolso, né? Então, assim, pesquisar isso, pesquisar preços também. Ah, eu sempre vou naquele supermercado. Pesquise outros supermercados também, né? Procure variar, procure procurar, porque tem diferença de preço, sim. A inflação, ela gera isso também. Alguns empresários eles repassam rapidamente o preço por exemplo, de um insumo ou do dólar. Outros não, outros demoram um pouco mais de tempo. Então, se você pesquisar, né, antes de sair as compras, você tem esse ganho, né? E pesquisar algumas receitas. Tem vários programas também na internet, gratuitos, onde você vê que tem receitas que você, por exemplo, ovos. O que você pode fazer com ovos é incrível. Né? É muito importante. E por que eu estou frisando, né, essa cadeia de proteína? Né? A proteína é muito importante a gente manter o consumo de proteína. É por vários motivos. Um deles é que a proteína nos protege, por exemplo, de vírus. Né? Não vai impedir a Covid, não é isso que eu estou falando, ok? Mas assim, a proteína ela nos protege, o nosso sistema imunológico ele fica mais forte quando a gente, né, ingere, quando a gente consome proteína, por exemplo. Então é muito importante. O cérebro também precisa de proteína, né? Nós trabalhamos, muitos aqui estudam, né? Então assim, é muito importante o consumo de proteína. Então por isso essa pesquisa prévia, o que pode aproveitar, como é que eu não jogo fora, né? Eu já começaria por aí, porque você vai ter certeza de uma coisa, isso vai diminuir o teu custo no consumo de alimentos, por exemplo. Professor, o senhor mencionou várias razões para esse aumento, desde a questão das secas, a alta do dólar, taxa de câmbio, a questão da produção de energia agora indo para as termoelétricas, com a baixa ali nas hidrelétricas, que estão produzindo muito pouco devido a pouca chuva, né? Alta demanda, pouca oferta, e como é que isso fica nos próximos meses, analisando o cenário pela sua experiência, professor? A preocupação é com a questão da energia elétrica, porque o aumento na energia elétrica que a gente já está sofrendo, né? Na nossa casa, a gente também tem mecanismos, né? Se você entrar, por exemplo, no site da Copel, a Copel ela te dá várias orientações de como economizar, né? Com relação a banho, como passar roupa, né? A gente tem um vício, né, de passar roupa para o dia. Ah, vou passar uma camisa para amanhã. Né? O ideal é você sentar, tirar lá um domingo, né, e dedicar umas 2 horas para você passar a roupa da semana inteira. Isso reduz muito a energia elétrica. Abrir menos vezes a geladeira, por incrível que pareça, né? E aquela história, né? Luz que se apaga é luz que não se paga. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. O problema é que a atividade produtiva utiliza energia elétrica, e isso é um aumento nos custos, e eles vão e já estão repassando isso. Então, aquela pizzaria, a panificadora, o restaurante, a indústria, ela utiliza de energia elétrica, e estando mais alto o preço, ela começa a repassar esse preço, porque isso é um custo para ela, né? E isso pode piorar, pode agravar mais ainda o processo inflacionário. Não temos ainda uma previsão de que essa seca, né, essa estiagem, vá melhorar esse ano, né? Então, a gente tem uma associação de problemas. A taxa de câmbio ainda é alta, nós estamos operando com um câmbio na casa de 5,30, né? E isso já vem desde o ano passado. E o que acontece? Como muitas empresas
na agricultura, na indústria, até em serviços importam, o pessoal vai repassando esse custo, né, cambial, vai repassando para os preços. Bom, existem atitudes para combater isso e elas já estão sendo tomadas. O Banco Central, ele sobe o juro, tá? O juro mais alto, ele funciona como se fosse uma vacina contra a inflação, né? Demora um pouco, mas ele funciona. Por que o juro alto consegue frear um pouco o aumento dos preços? Porque fica mais caro o crédito, fica mais caro produzir. Então, tanto os empresários quanto os consumidores reduzem essa atividade, reduzem a produção e reduzem o consumo. Quem ia financiar um carro está pensando bem com esse juro mais alto, quem ia financiar um computador novo também está olhando o valor das parcelas, etc. e tal. O juro mais alto vai travar o consumo. Vai melhorar a inflação para o próximo ano? Possivelmente sim, mas tem um problema, Rodrigo, o custo social do juro mais alto. Nós já temos uma taxa de desemprego no Brasil bem elevada, né? Se você pegar a taxa de desemprego hoje em torno de 14,5%, isso dá uns 14, 15 milhões de desempregados. É mais que a população do estado do Paraná. Nós temos mais desempregados no Brasil hoje do que toda a população do estado do Paraná, né? E a tendência é não conseguir reverter isso. Então, assim, preços mais altos, né? Desemprego, nível de renda mais baixo, a gente vai ter que revisar o nosso planejamento financeiro, todos nós, não interessa o seu nível de renda, né? Todos nós precisamos fazer uma reflexão sobre o nosso consumo, porque o país vai precisar disso nos próximos meses. A notícia não é boa, lamento, né? Mas, assim, para o ano que vem, a ideia é ter preços mais estáveis, mas falta de crescimento econômico. Então, a geração de emprego provavelmente vai ficar lá para 2023 só, infelizmente. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Obrigado. E para conferir outras entrevistas do portal Banda B, você pode entrar ali no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa com o professor Jackson Bittencourt está no YouTube e o vídeo também será anexado a um material escrito que sai ainda hoje no portal Banda B. Ali no Fique Sabendo, você pode conferir já com esse link que eu passei, que estará na descrição do vídeo. Até a próxima entrevista, pessoal. Tchau.